Para aproveitar melhor nosso conteúdo, indico usar fones de ouvido. Se tiver interesse em saber como serão produzidos os EPs ou entrar em contato, é só nos seguir no Instagram, @podcastdarko, link em todo episódio. Espero que esteja confortável e bora para mais uma história. Caronte, por Catherine Dumont. Meu nome é Otaviano da Fonseca. Eu moro em São Paulo, no centro da cidade, no apartamento 313 do prédio amarelo em frente ao Minhocão. Se você estiver lendo essa carta é porque eu já tô morto. Envio-lhe a minha história para que seja conhecida. E envio dentro dessa garrafa meus manuscritos na esperança de que eles caiam nas mãos certas. Que saibam o que fazer com ele. E que conte a minha história ao mundo. Acordar é a hora mais dolorosa do meu dia. E dormir é o momento mais sublime. Se eu pudesse, dormiria para sempre. A rotina e o tédio do dia a dia corroem minha pobre alma que só pensa em dormir e dormir o tempo todo. E para isso, eu me entupo de tranquilizantes e remédios. Por que as pessoas não querem morrer mesmo sabendo que a morte é inevitável? De que adianta não querer morrer? Para mim, o sono é um ensaio para a morte. E eu me levanto da minha cama somente para ir até o banheiro quando acordo com vontade de urinar ou defecar. E isso porque o banheiro está a 2 metros da minha cama. Às vezes eu não como. Mas não por falta de fome, mas sim por falta de ânimo. De força para levantar da cama e simplesmente ter de fazer qualquer coisa para me comer. Vivo enclausurado no meu quarto e evito o máximo de contato humano. Não por misantropia, mas sim por não ter qualquer jeito para lidar com seres humanos. E também por achar boa parte das pessoas chatas e entediantes. Pensamentos obscuros e melancólicos tomam conta do meu ser o tempo todo. E cada vez que eu abro os olhos e vejo que estou acordando, sinto-me como se estivesse morto. Para mim, o sono é o irmão gêmeo da morte. Era a vida que eu suportava levar. E as drogas que eu conseguia legalmente, e às vezes ilegalmente, eram para mim o único conforto para minha vida. O que me incomodava era o fato de existir. Porque eu era, se no fundo da minha alma eu não desejava ser. Quem me dera ter a felicidade de ser uma pedra, de ser um objeto e não pensar. De não ter qualquer resquício de consciência da minha própria existência patética e fracassada. Eu escrevo esse manuscrito de um lugar sombrio e obscuro, onde só se ouve sussurros aleatórios e cheios de melancolia. O papel que usei, como pode ver, é a minha própria pele, e a tinta que está sobre ela é meu próprio sangue. O instrumento que utilizo para escrever é um pedaço pequeno de pedra que eu afiei raspando em outra pedra maior, que eu molho no meu sangue e escrevo. Os cortes que faço em meu corpo para retirar o sangue também são feitos com pedaços da madeira afiada. A minha história é a seguinte. Eu estava dormindo, entorpecido de tranquilizantes, e de repente, em um sonho fui levado por um homem que vestia roupas rústicas e se apresentava a mim como Caronte, o homem que me guiaria pelo rio se eu lhe desse 2 moedas de prata, através de um barco negro macabro feito de ossos com crânios, com 2 pontas, como se mostrasse que o barco possui olhos na frente e atrás, em um rio que corria dentro de uma caverna. Então eu coloquei minhas mãos em meus olhos e deles retirei 2 moedas de prata, e dei a Caronte, a fim que ele me guiasse pelo rio até meu destino, seja lá qual fosse. Apavorado, eu questionei o homem com vestes rústicas que me guiava pelo barco, onde estava me levando. E tudo que ele respondeu é que meu destino estava iminente, próximo. E permaneci em silêncio enquanto eu observava a caverna obscura com minhas pupilas dilatadas de medo. Quando eu cheguei no final, Caronte deixou-me em um lugar. Disse para eu descer do barco e esperar ele. De onde eu estava dava para ver um rio, um para cima e outro indo para baixo. Então eu perguntei a Caronte o que eram aqueles rios, e ele me respondeu com sua voz rouca e mansa. São rios que separam os mundos dos vivos e o mundo dos mortos. Meio sem reação e com medo daquele homem sinistro e sem sequer entender o que está acontecendo, eu lentamente desci do barco e fiquei parado na caverna, enquanto Caronte sumia na escuridão pelo rio em seu barco macabro, e escolheu um dos rios que dividiam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eu fiquei ali naquela caverna durante tanto tempo que não sei dizer, observando aquele rio passar à minha frente, se dividir em 2 diferentes, e de repente a caverna encheu-se de sombras que perambulavam aleatoriamente por todo lado. Com medo, me escondi debaixo de uma pedra e esperei todas aquelas sombras desaparecerem. E ali eu encontrei uma garrafa.
Mas não dei muita atenção a ela, pois o meu medo das sombras da caverna era tão grande que minha atenção estava toda voltada em me proteger delas. Com o passar do tempo, comecei a ouvir gritos e lamúrias vindo de toda parte da caverna, sons de correntes se arrastando e um zunido infernal de abelhas que quase me deixava louco. Quando o zumbido das centenas de milhares de abelhas que eu não sabia de onde vinham parou e o silêncio se fez na caverna, eu enfim me dei conta de que havia morrido. Primeiro eu não quis acreditar, neguei minha morte e até não poder sustentar mais minha teoria. Eu inventava para tentar dar uma explicação plausível para o que havia acontecido comigo e como eu fui parar naquele lugar. Por fim, eu acabei aceitando que eu estava morto e eu estava em algum lugar do purgatório ou inferno. Concluí isso pelas sombras e gritos que havia outrora ouvido e visto. Mas por que eu estava ali? Teria eu sido condenado a ficar naquela caverna por toda a eternidade? O desespero tomou conta de mim e eu pensei em me jogar no rio. E seguir a correnteza para ver onde ele iria desembocar. Eu, num átimo de segundo, me atirei naquele rio escuro e profundo. Mas de repente apaguei e acordei novamente sobre o solo da caverna em frente ao rio que havia acabado de me jogar. Por fim, acabei tendo a ideia de, já estando morto mesmo, cortar pedaços da minha pele com a pedra que eu havia afiado. Enquanto estava lá, sem fazer nada, escrevi tudo o que havia acontecido comigo desde o dia que eu dormi e acordei nesse lugar. Cada vez que eu cortava um pedaço da minha pele, meu corpo cicatrizava imediatamente. Então eu passei repetidas vezes a cortar meu abdômen, mesmo sentindo uma dor nauseante cada vez pior sempre que eu cortava. E com sangue, escrevi um manuscrito. Mas depois de escrever, eu me dei conta que eu não sabia qual dos dois rios era o da vida ou da morte. Foi então que pensei no Caronte, que ele era o encarregado de levar as almas dos mortos para aquele lugar. Então ele com certeza escolhera o lado do rio do mundo dos vivos, onde continuaria a realizar o seu trabalho de levar as almas dos mortos para aquele lugar, entre o purgatório e o inferno. Logo concluí que o rio da vida era o rio pelo qual Caronte havia seguido. Agora eu jogo neste rio este manuscrito, nessa garrafa que encontrei em meio à escuridão dessa caverna, na esperança de que alguém algum dia ache, seja lá onde for, entre os vivos ou os mortos, saiba o que aconteceu comigo e que logo após a morte, a alma é levada de barco pelo sinistro Caronte.